Vamos lá. Vamos lá, guerreiro. Já apareceu um alfa azul aí, ó. É isso aí, né? Joga duro, né? Vamos lá então? Fala, professor Adelante focado. Chama, não perceba, né? Quando vem para Palmas, tem que ir em Palmas, né? Alô, Big Field! Big Field na área, né? Jogador demais. Quando vem no Maranhão, tenho que ir lá no Maranhão, né? Vai convidando seus amigos, né? Vai convidando seus amigos. Paraná na área. Bahia. São Paulo te espera, hein? Aqui em São Paulo. Via Show. Nova Iguaçu. Show de bola. Cândido Mendes. Rapaz, olha aí, ó. Pedro Barbosa. Realmente, eu fiz uma palestra. Caramba, tem uns 7 anos isso ou mais. Lá na Universidade Cândido Mendes. Junto com o saudoso, né, advogado e professor Nélio Andrade, né? Uma pena que ele faleceu. É, foi verdade. Caramba, eu estava lá no 3º período, pode crer. Caramba, muito tempo, bacana, né? A gente jogou duro lá. Nélio foi a lenda. É, Nélio, saudoso Nélio Andrade. Isso, estava começando a dar aula realmente. Foi bacana. Galera do Acre presente. Vamos bombando aí, né? Deve estar ligado. Ah, mora no Espírito Santo. Bacana, né? É, legal, então, chama não perceba. Chama não perceba, apareceu um aluno aí agora. Veja, eu participei de uma palestra logo quando estava iniciando, né? Aí na vida acadêmica, né? Já era delegado de polícia lá no Rio de Janeiro, né? Na Universidade Cândido Mendes. E eu palestrei juntamente com o saudoso Nélio Andrade, um grande penalista, né? Advogado penalista lá do Rio de Janeiro. Lamentavelmente, ele faleceu, me parece um ano retrasado, não é isso? Mas ele jogava duro, né? Ele era a lenda. Bacana, colega, bacana, né? Essas lembranças. Legal. Eu te chamo no Perceba e digo o seguinte: esse assunto que eu vou tratar aqui hoje, na verdade eu tratei na última live, e aí os alunos me bombaram de mensagem dizendo que a live desapareceu, né? Bem, eu fui lá no Periscope realmente e verifiquei que simplesmente sumiu a live, né? E os alunos ficaram, pô, professor, né? Faz uma outra live, repete aquele assunto em relação à legítima defesa, estado de necessidade simultâneo versus a legítima defesa, estado de necessidade recíproco. É a mesma coisa? Recíproco? É a mesma coisa? Claro que não, né? Claro que não. Parece mesmo sair da boca da
Eu não sei o que aconteceu. Bem, adversário sabotando, né? Bem, eu vou te chamar no Perceba e vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa live, tá certo? Claro que não vai ser igual aquela que eu fiz antes, mas eu vou procurar aqui jogar duro. Eu vou tratar de duas excludentes, né? A primeira delas, estado de necessidade, vou falar rápido alguns detalhes do estado de necessidade. E na legítima defesa, veja, você já tem uma live aí, né? Tem uma live que eu só falo em legítima defesa. 50 minutos só falando de legítima defesa. Net ruim aí para ela, mas para os outros adelantes, acho que a net está bombando, né? Net bombando aí, né? Então aproveitei, cheguei do plantão agora, vou falar, vou entrar logo. E aí eu jogo logo duro, fecho esse assunto aqui, né? Porque perceba, um assunto que pode aparecer numa segunda fase de concurso e você tem que saber jogar duro. Assistir a live que perdeu, essa vai complementar. Beleza. Bem, vamos lá então. Veja, estado de necessidade, né? Olha a natureza jurídica do estado de necessidade. Constitui uma causa de exclusão da ilicitude. Veja então que o artigo 23, veja, ele elenca, né, as causas de exclusão da ilicitude. O inciso 1, perceba, veja, menciona que o estado de necessidade, lá do artigo 23. O artigo 23 menciona o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato, ou seja, né, não há crime quando o agente pratica a sua conduta, veja, com a roupagem de uma das excludentes de ilicitude. E o inciso 1 menciona em estado de necessidade. Eu te chamo no Perceba e digo o seguinte, né, quando é que um agente se encontra no estado de necessidade? E aí o artigo 24, ele descreve o que vem a ser o estado de necessidade. O 24 menciona o seguinte: considera-se em estado de necessidade quem pratica fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, né? Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Veja, quando eu trabalho com estado de necessidade, eu te chamo no Perceba, tá? Te chamo no Perceba, tá fazendo uma prova discursiva, então tu já tem que jogar duro. Veja que o Código Penal adotou a teoria unitária. O que menciona a teoria unitária? Veja, a teoria unitária diz o seguinte: para que o agente venha alegar o estado de necessidade, perceba bem, necessariamente você tem que, né, visualizar materializada o que? A razoabilidade. Lança a mão da razoabilidade. Beleza? Teoria unitária lança a mão da razoabilidade. Não há que se fazer ponderação de bens jurídicos. Quando é que eu tenho a razoabilidade? Né? Quando é que eu tenho a razoabilidade? Veja que eu tenho a razoabilidade quando há o sacrifício de bem de igual ou menor valor. Né? Quando eu tenho um sacrifício de bem de igual ou menor valor, eu tenho a razoabilidade. Se há um sacrifício de bem de maior valor, veja, aí não é razoável. Beleza? O agente pode deixar de responder penalmente? Veja, pode até deixar de responder penalmente, mas por falta de culpabilidade. Por quê? Ele pode conseguir sair lá na culpabilidade, veja, lançando mão da inexigibilidade de conduta adversa. É isso? Eu tenho uma exigibilidade de conduta adversa, que é um elemento da culpabilidade, mas veja, para afastar a exigibilidade de conduta adversa, né? O que afasta a exigibilidade de conduta adversa? A inexigibilidade. É isso? Não era exigível. Quando eu falo exigibilidade de conduta adversa, a sociedade espera que o agente adote um outro comportamento, não aquele, ou seja, de praticar uma infração penal. Mas vai ter situação que o agente vai acabar adotando a conduta e vai acabar praticando uma infração penal, mas sociedade, você não poderia exigir uma outra conduta senão essa. Beleza? Tranquilo? Te dou um exemplo. Eu tenho uma mãe, perceba, eu tenho uma mãe, veja, e essa mãe deixou um filho na escola. Chegou a informação que a escola estava pegando fogo. A mãe chegou lá na escola lá pegando fogo e tal. E ela fez o seguinte: olha, meu filho está dentro daquela escola. E tinha 3 crianças que era fácil para aquela mãe salvar. Aquelas crianças estavam ali na porta da escola, era fácil para salvar. Sabe o que a mãe fez? Não vou salvar essas crianças, não. Vou salvar o meu filho que está morrendo. E veja, ela deixou de salvar aquelas crianças, eram 3 crianças, para salvar o filho dela. Veja que ela não pode alegar estado de necessidade. Por que não, professor? Porque será que é razoável? Né, salvar uma vida
e perder 3 é razoável? Isso foge da razoabilidade. Então ela não pode alegar estado de necessidade. Aí, o que vai ocorrer? Lá na culpabilidade, eu tenho como um elemento da culpabilidade a exigibilidade contra adversa. Bem, no estado de necessidade ela não está cobertada. O fato é típico. Mas qual fato é típico, professor? A omissão de socorro. O fato é típico. Antijurídico também. Por quê? Porque ela não está cobertada por estado de necessidade. Por quê? Porque na conduta dela não tem razoabilidade. E aí, hein? Já passamos do fato típico, antijurídico, eu aqui raciocinando com o conceito tripartido, de crime, fato típico, antijurídico, culpável. Vamos na culpabilidade para ver se eu consigo tirar essa mãe, né? Chega na culpabilidade, eu tenho aí a imputabilidade, ela é imputável, tá certo? Ela tem o potencial conhecimento da atitude do fato. Bacana. Vamos agora ao terceiro elemento. O terceiro elemento é a exigibilidade contra adversa. Será que eu poderia exigir dessa mãe uma outra conduta? Aí não. Aí não. Sociedade, eu posso exigir de uma mãe uma outra conduta, se não aquela de salvar o seu filho? Não pode. Então, veja, essa mãe não vai ser punida, não por se encontrar cobertada por uma excludente ilicitude. Ela vai ser punida, ela não vai ser punida, melhor dizendo. Veja, porque a ela vai faltar o quê? A culpabilidade. Em qual elemento? Porque ela é inimputável? Não. Porque ela está em erro de proibição? Ausência de potencial conhecimento da ilicitude? Também não. Ela não vai receber uma punição, né? Veja, em decorrência da ausência da culpabilidade, por causa de um elemento. Qual? Exigibilidade contra adversa. Entenderam ou não? Então vai afastar a culpabilidade. Deu para entender isso? Bacana? Bem, então, é interessante isso, né? Veja que quando eu falo de estado de necessidade, o critério adotado é a razoabilidade, teoria unitária. Mas cuidado, e eu te chamo no perceba. Eu te chamo no perceba porque o examinador, ele pode fazer a seguinte pergunta para você. O ordenamento jurídico brasileiro não adota a teoria diferenciadora. E aí você não pode dar mole. Se ele falar o Código Penal não adota a teoria diferenciadora, beleza, não adota. Porque o Código Penal, lá no artigo 24, adota a teoria unitária. E sabe como você vai dizer que o Código Penal adota a teoria unitária? Olha só na prova discursiva. Você vai lançar mão do teor da redação do 24. Porque o 24, ele chama no perceba na razoabilidade. Olha lá no final, como ele fala, ele fala, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável. Quando ele fala não era razoável, aqui está adotando a teoria unitária. Entenderam aí? Eu estava falando da razoabilidade aqui, não era razoável. Entendeu? Viu como ele trabalha? Isso não é razoável. Né? Não é razoável, veja, não é razoável perder esse bem. Entendeu? Então não é razoável perder esse bem. Então, para que eu vou agir dentro da razoabilidade. Entendeu? Razoabilidade, teoria unitária. Por isso está na necessidade, adota a teoria unitária, quando eu falo de Código Penal, artigo 24. Veja, aí eu falei para você ficar esperto, porque se o examinador perguntar, o Código Penal adota a teoria diferenciadora? Você vai dizer que não. O Código Penal adota a teoria unitária. Mas se ele perguntar para você, o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria diferenciadora? Aí você chama ele no perceba. Chama no perceba, fala primeiro que adota, né? Veja, quando ele fala de ordenamento jurídico, ele não fala somente do Código Penal, tá? E aí você vai fazer alusão ao Código Penal Militar, porque o Código Penal Militar adota a teoria diferenciadora e a teoria unitária. Aí você chama no perceba e fala, excelência, perceba, o artigo 24 do Código Penal adotou a teoria unitária, mas como Vossa Excelência está perguntando se o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria diferenciadora, eu chamo no perceba e digo que adota. E aqui eu quero fazer menção ao Código Penal Militar. O Código Penal Militar, não só, Excelência, adota a teoria diferenciadora, como também adota a teoria unitária. Entenderam ou não? Então você joga duro, né, lá com o examinador. Bem, aqui eu vou, né, tá correndo aqui, porque eu já dei essa aula, né, tô quebrando galho, porque me bombaram aqui. Tá, eu te chamo no Alfa Zulu, olha aí o Montes, né, que joga duro demais, arroba professor Montes, né, é o monstro lá da parte geral, né. Estamos aqui na humildade, falando sobre estado de necessidade em apertada síntese, dando aqui as pegadinhas
para ficar muito ligado. Bacana, então. Veja, então, que quando você fala na teoria diferenciadora, né, de origem alemã, é isso? É a teoria diferenciadora, né? Matheus que gosta, né? A teoria diferenciadora é uma teoria alemã. Ela trabalha com a ponderação de bens jurídicos, beleza? Teoria diferenciadora. E a teoria diferenciadora, ela divide o estado de necessidade. Quando há um sacrifício de um bem, veja, de menor valor, a teoria diferenciadora entende que o estado de necessidade é justificante, ou seja, constitui uma causa de exclusão da ilicitude do fato. Quando há um sacrifício de bem de igual ou maior valor, para a teoria diferenciadora, perceba, o estado de necessidade é exculpante. Então, na verdade, ela entende que esse estado de necessidade, veja, vai excluir a culpabilidade. É um estado de necessidade com efeito de inexigibilidade contra adversa. Entenderam ou não? Então, é um estado de necessidade exculpante. Por quê? É um estado de necessidade que não constitui uma exclusão de ilicitude, uma excludente de ilicitude, e sim uma causa de exclusão da culpabilidade. Inexigibilidade contra adversa. Então, ela divide o estado de necessidade. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Veja que quando eu falo de estado de necessidade, e a redação do código menciona, né? Menciona lá em relação ao perigo atual, né? A grande pergunta é o seguinte: será que o perigo iminente ele está inserido nesse contexto de perigo atual? Bem, há uma divergência na doutrina. Há uma divergência na doutrina porque a doutrina diz o seguinte: olha, se o estado de necessidade comportasse também o perigo iminente, não é isso? Assim o teria feito. Por quê? Porque o 25, lá na legítima defesa, ele menciona perigo atual iminente, né? Então, veja, se aqui no estado de necessidade, veja, o legislador menciona, considera estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Se não incluiu o iminente, é porque iminente não entra. Não poderia alegar esta necessidade, por exemplo, um indivíduo, por exemplo, lá, né, tá lá uma represa, na represa está quase arrebentando lá e tal, tá quase, ainda não tem um perigo atual, ele furtar uma lancha para se salvar. Não poderia alegar esta necessidade. Por quê? Porque o perigo é iminente para essa corrente. Para essa corrente só poderia alegar quando já tivesse lá a água já, né, invadindo ali aquele local e aí ele furtasse aquela embarcação. Entenderam ou não? Eu tenho que dizer que esse posicionamento é minoritário. Porque o posicionamento majoritário é no sentido de que o perigo atual, na verdade, aqui embarca também o perigo iminente. Então, muito embora não esteja inserido na redação do 24, o perigo iminente também, veja, justifica, né, o agente lançar a mão do estado de necessidade. Eu te chamo, ainda não perceba, quando a redação do código fala lá, veja, ele fala, considera estado de necessidade quem pratica o fato para salvar perigo atual que não provocou por sua vontade. Ele está falando o seguinte: aquele que age dolosamente, né, em tese, não pode alegar estado de necessidade. Né? Então o Tício colocou fogo, ateou fogo na casa, ele não pode, veja, pegar o único veículo que tinha ali, né, para se salvar daquele incêndio e deixar o mévio lá dentro da casa onde está pegando fogo, né? Só tinha um veículo ali para sair dali, ele saiu, o mévio ficou lá, não tinha para onde correr. Aí ele, está de necessidade. Veja, se ele criou o perigo, ele não pode alegar estado de necessidade. Beleza? Tranquilo. A pergunta que se faz é o seguinte: e aquele que age culposamente? Eu te dou o mesmo exemplo e digo que agora o Tício deixou, né, uma ponta de cigarro cair no chão e aí acabou ateando fogo na casa. Será que ele pode alegar estado de necessidade, né, e pegar um único veículo que tinha ali para se salvar, né, e sair daquele local? Eu tenho duas correntes doutrinárias. Veja que os mais clássicos, como Damásio, Aníbal Bruno, Heleno Fragoso, entende que se o agente está agindo culposamente, ele pode lançar mão do estado de necessidade.
E aí, o mestre Montes deve estar muito ligado. Roxin aponta que lá na Alemanha é dominante o entendimento de que quem age culposamente pode sim lançar a mão do estado de necessidade. Beleza? Tranquilo? Pode alegar estado de necessidade aquele que age culposamente. Beleza? Tranquilo. Veja que aqui no Brasil, né, majoritariamente a corrente que vem prevalecendo é que quem age culposamente, veja, também não poderia alegar estado de necessidade. Porque quando ele fala vontade, ele fala de voluntariedade. E o ato culposo também é voluntário. Entendeu, irmão? O ato culposo também é voluntário. Né? Então, esse que age culposamente também não poderia alegar esta necessidade. Então, o Tício que deixou aquela binga de cigarro cair no chão e acabou pegando fogo a residência, ele não poderia alegar estado de necessidade. Esse é o posicionamento majoritário que você verifica aí dos mais né? Os posicionamentos mais recentes, por exemplo, do Kleber Masson, Guilherme Nucci, né? É um pessoal, né? Os mais contemporâneos agora. Então, veja, tem essa visão de quem age culposamente não pode alegar estado de necessidade. E você tem os mais clássicos entendendo que sim, que quando ele fala de vontade, ele fala de dolo. Os mais clássicos nesse sentido, na Alemanha, Roxin defende de que, né, é dominante entendimento também na Alemanha, no sentido de quem age culposamente pode alegar o estado de necessidade, beleza? E que essa vontade aqui, na verdade, aqui, raciocinando com o Brasil, os clássicos aqui do Brasil, entendem que essa vontade é uma vontade que está ligada ao dolo. Como é que tá? Tá travando aí? Travou? Posso seguir ou não? Eu tenho que sair logo desse estado de necessidade aqui. Claro que é longe de dar uma aula de estado de necessidade, ele só está batendo em alguns pontos aqui. Lá, tá normal, então vamos bater. Veja que o artigo 24, parágrafo 2º, parágrafo 1º, ele fala o seguinte: não pode alegar estado de necessidade quem tinha um dever legal de enfrentar o perigo. Esse dever legal, será que abrange o dever jurídico? Ou seja, será que uma relação contratual, por exemplo, o Tício, ele está trabalhando num clube, e aí assinou um contrato, né, e ele está lá como salva-vida. Está como salva-vida, porque ele assinou um contrato lá no clube, entenderam ou não? Será que ele pode alegar estado de necessidade? Né? Vamos supor, ele caiu lá na piscina, né? E aí, rapaz, tinha uma pessoa se afogando, e eu não sei o que aconteceu, que ele começou a se afogar também. Será que ele pode pegar a única boia para se salvar? Né? Veja que a relação dele é contratual. Então, a doutrina majoritária entende que quando você fala de dever legal, inclui também o dever jurídico. Então, as relações contratuais também, veja, o indivíduo ele não pode alegar um estado de necessidade quando ele tem o quê? Uma relação contratual, né? Veja, ele fica ali na situação de garante. Beleza? Não só dever legal, como uma relação contratual também. Há quem entenda que somente seria o dever legal. Beleza? Mas isso é minoritário. Majoritário é quem entenda também. Quem tem uma relação contratual não pode alegar o estado de necessidade. Outro ponto importante, antes da gente entrar aqui no exemplo, do estado de necessidade. Se liga no que eu vou falar, um requisito muito importante. A questão do fato necessitado, né? Ou seja, a inevitabilidade do sacrifício. Como assim, professor? Diferente da legítima defesa, eu te chamo no perceba, porque na legítima defesa, o agente, veja, ele não é obrigado a ser um covarde, né? Ele pode permanecer no local, enquanto o desafeto dele vem muito lá embaixo. Ou seja, ele não há necessidade dele evitar aquela situação de perigo, né? Uma situação de uma possível agressão, ele fica lá, porque a lei não manda ninguém ser covarde, ele permanece no local. Veja que quando eu trato de estado de necessidade, eu te chamo no perceba. Te chamo no perceba e falo o seguinte: o agente ele só vai poder alegar o estado de necessidade se ele não poderia evitar aquela situação de perigo, né? Como assim, professor? Não entendi, e eu te dou o exemplo. E outra coisa importante é que o estado de necessidade, veja, ele é oponível, por exemplo, a uma ação de um animal,
até uma ação humana também, né? Uma ação humana, o Tício joga o carro em cima do Mévio, o Mévio tira o carro, né, ali da frente do Tício e acaba acertando um outro veículo. Então ele atinge o veículo para salvar o carro dele, não é isso? Né? Numa situação de batida, numa colisão de veículo, você tem um exemplo de onde está a necessidade aí em face uma ação humana. Veja que você, quando tem uma ação de um animal, você está agindo em estado de necessidade, que a legítima defesa, ela desafia uma ação humana. Então, se um cão feroz ele vem atacar o Tício saca a sua arma de fogo, né, e mata o animal, ele está em estado de necessidade. Mas eu te chamo, não perceba. Eu te chamo, não perceba, porque pode ocorrer situações em que aquele animal ele figura como mero instrumento da ação humana. Quando o Tício está com o cachorro, ele fala, pega o Mévio, pega o Mévio, pega o Mévio. E o cão vai lá para pegar o Mévio. E o Mévio saca a sua arma de fogo e atira no cão. Aí o Mévio está em legítima defesa. Porque aquele cão, ele figura como um instrumento. Né? @ Júlio César Matos, né? Grande professor de processo penal, @ Júlio César Matos. Joga muito duro aí, ó. Bacana, né? Então veja, jogando duro ainda, chamo no perceba, pode dizer que em situações em que aquele cão ele vai figurar como mero instrumento. Beleza? O cão vai figurar como mero instrumento. Quando, por exemplo, né, o Tício fica atiçando o cão para pegar o Mévio. Aí o Mévio atira, acertou no cão? Acertou. Professor, a ação é do cão. Sim, fio. Mas perceba, o cão, na verdade, veja, ele é um mero instrumento. Na verdade, a ação é humana. Ele usa o cão para atingir o seu desafeto. Entendeu? Então fica ligado que essa questão de agressão animal. Fica ligado. Ataque animal pode materializar um estado de necessidade, como pode materializar uma legítima defesa. Tem que ver o que o contexto fala, o que a questão vai te apresentar. Bem, se liga no que eu vou falar. Você tem um requisito da inevitabilidade, quando você trata já caiu no CFO, caiu na prova do CFO, te chama no perceba, isso, aí é Zuc, porque eu já tinha dado uma legítima defesa aqui ao lado de legítima defesa, e falei dessa circunstância aí do cão, então você chamou no perceba e acertou, beleza, aí na área também, professor Rogério Basto, né, na área aí também joga duro, vem comigo então, o que eu tava falando? Joguei duro aqui do cão. Ah, tá. Se liga agora no que eu vou falar. Então eu falei para você que na legítima defesa, o agente, isso, é um mero instrumento. O agente, veja, ele não é obrigado, legítima defesa, se liga, o agente ele não é obrigado a evitar aquela situação de perigo, né? Entendeu? O agente não é obrigado a legítima defesa. Pô, teu desafio tá vindo lá, meu irmão. Olha o perigo. Quero saber, meu irmão. Vou continuar aqui. Eu não sou covarde. Legítima defesa, ele não é obrigado a evitar a situação de perigo. Quando eu trato de estado de necessidade, aí, filho, há que se falar na inevitabilidade do sacrifício do bem. Veja, se eu posso evitar o sacrifício e assim eu não faço, eu não posso alegar estado de necessidade. Eu tenho excesso. Como assim, professor? Rapaz, o cão feroz está vindo bem longe. Longe. Tá escutando o batido. Porra, meu irmão, o cão tá vindo lá embaixo, parceiro. A porteira está aberta aqui. Você pode sair, irmão. Você saindo aqui, você sai, fecha. O cão não vai te morder. Aí, o que o Tício faz? Não, vou ficar aqui, porque ação de um animal, vou sacar minha arma de fogo e vou matar, porque vou estar aí acobertado pelo estado de necessidade. Aí eu te chamo no perceba e digo que você vai responder pelo resultado, né? Professor, vai responder por homicídio? Não, filho! Tá matando um animal, chamando no perceba. Crime ambiental. Entendeu ou não? Né? É isso aí, chama no perceba. Entenderam ou não? Você tem crime ambiental. Beleza? Agora, você também pode ter o dano. Porque se aquele animal faz parte da propriedade de alguém, você tem o dano aí, né? Chama no perceba, filho. Vem comigo, e vem comigo aqui. Então, fica ligado no que eu vou falar agora. Se você... Aí, veja, se o animal vem, né, longe, e você pode evitar, né, essa situação de perigo, e assim você não o faz, você vai responder no excesso. Como assim? O cachorro vem lá embaixo, filho. Você pode sair aqui.
de fechar a porta, tudo tranquilo. Aí você fica aqui esperando o cachorro te atacar. Você vai responder no excesso, beleza? Tranquilo? Então, no estado de necessidade, veja, o perigo ele tem que ser inevitável. Pô, não tinha como evitar. Se você poderia evitar e você não evita, tem excesso. Coloca um alfazulu, né? Coloca um alfazulu, que ele vai colocar o cachorro, né? Saindo de bem longe, tício, né? Dentro de um local, né? Podendo evitar o ataque, ali permaneceu, largou, lançou mão sua arma de fogo e atirou no animal. Aí você está de necessidade, aí o CESP, né? Toma, está de necessidade aqui, filho. Você esqueceu de um dos requisitos. Qual seja inevitabilidade do sacrifício do bem. Entenderam ou não? Eu cheguei do plantão, estou aqui empolgado. Bem, então agora, né, que eu dei um passeio longe de dar uma aula de estado de necessidade, tá certo? Veja, eu vou, né, aprontar uma aula de estado de necessidade bacana para vocês, mas eu precisava falar um pouco de estado de necessidade, porque agora eu vou entrar na pedra de toque. Na pedra de toque. Bem, legítima defesa, eu não vou falar porque eu já tenho uma live lá pronta. E eu estou pressupondo que você já assistiu essa live, né? Lá tem a legítima defesa putativa, né? Enfim, né? Diversos aspectos. Depois a gente vai estudar o estado de necessidade, vai aprofundar, falar do estado de necessidade agressivo, né? Deixa, depois a gente fala sobre isso. Bem, tá. Eu vou fazer uma live específica sobre o estado de necessidade. Por que eu dei esse passeio no estado de necessidade? Só para a gente entrar aqui num caso. Bem, vamos lá então. O Tício, bacana, o Tício. Bomba de corações aí primeiro, que eu tô aqui tipo aulão. Vai, bomba de corações aí. Mas senta o dedo nesses corações aí para chegar aos 10 milhões. Raquel Castro aí na área, minha aluna querida, né? Aqui de Brasília, um tempo que eu não vejo. Raquel Castro, eu fico aqui, rapaz, mas eu tô sempre olhando, né? Minha seguidora, ó, das antigas. Tá jogando duro aí. Senta o dedo nesses corações, que agora eu vou entrar na pedra de toque. Eu já dei aqui um panorama, veja, dentro da humildade, né? Sem querer, mas eu chamo, não perceba, aí você vai entendendo. Sâmia também, né? Minha aluna fiel aqui de Brasília, estava no aulão, jogando muito duro. Bem, bombom de corações, agora eu vou te chamar no perceba. Eu te chamo no perceba porque, veja bem, a Zuquiteia, mãe do Tício, estava passando mal. E aí, o que aconteceu? O Tício falou, caramba, a minha mãe está passando mal, eu tenho que levá-la no hospital. E o Tício sai de casa. E é o seguinte, caramba, onde eu vou conseguir um carro? Cara, o pessoal não vai querer me emprestar carro, é minha mãe. É o seguinte, eu tenho que salvar a vida da minha mãe. Vou pegar uma faca. Ele pegou uma faca. E abordou o Mévio, que estava no interior de um veículo. Mévio, me passa esse carro. O Mévio, pra que me passa esse carro? Me passa esse carro. E o Mévio passou o carro. E o Tício levou o veículo. Se liga agora no que eu vou falar, filho. Se liga. Você tem que sempre entender qual é a motivação da conduta do agente. Entenderam? Qual é a motivação da conduta do agente? Por quê? Porque, perceba, com a motivação da conduta do agente, você vai identificar se aquele fato típico é também antijurídico. Para você começar a caminhar na estrutura do crime, vamos supor que você quer adotar um conceito tripartido. Crime é fato típico, antijurídico, culpável. Então, para analisar se o agente praticou um crime, você tem que entender primeiro o seguinte, né? Você já passou do fato típico. Qual seja o que está descrito na norma? Subtrair coisa alheia. Ele subtraiu, né? E ainda apontou a faca, mediante grave ameaça. Figura típica eu já tenho. Eu tenho a descrição formal do delito do roubo, 157. Agora, descrição formal. Será que eu tenho aí um crime, né? Veja, materializado? Peraí. Eu tenho um fato típico. Vamos ver se é antijurídico? Bem, ele subtraiu um veículo. Qual foi a motivação? Para salvar a mãe dele. Peraí. Peraí. Ele sacrificou um patrimônio para salvar uma vida. Isso é razoável? É razoável? É razoável. É razoável? Razoável, teoria unitária. Olha aí o estado de necessidade materializado, entenderam ou não? Olha o estado de necessidade materializado. Então já posso dizer que a conduta dele tem uma roupagem, né, do estado de necessidade. Então ele praticou um fato típico e não antijurídico. Não é isso? Eu já tenho, o crime já ficou, a estrutura do crime já ficou capenga. Porque vai faltar uma estrutura. Qual seja, a antijuridicidade da conduta.
Deu para entender isso? Bomba de coração é porque você está entendendo. Bomba de coração é porque quando você verifica uma conduta, você vai verificar a tipicidade. E depois você vai verificar se está cobertado por alguma das excludentes. Se for uma situação de necessidade, você tem que verificar se tem razoabilidade na conduta. Porque se tem uma razoabilidade na conduta, eu vou excluir com estado de necessidade. Porque pode ser uma situação muito diferente dessa. Qual, por exemplo? Perceba no que eu vou chamar agora, não perceba. Lembra daquela mãe? Aquela mãe, lembra? Que chegou na escola e tinha 3 crianças, o colégio pegando fogo, tinha 3 crianças ali, que ela podia salvar e ela foi salvar logo o filho dela. Lembra? Veja, tem uma omissão de socorro. Eu tenho uma descrição formal. 135, não é isso? Para ver se ela não responde por homicídio, bem, ela não é agente garantidor. Ela, né? Estou te dando um exemplo. É uma omissão de socorro, em tese. Bem, então, se liga, ela não está sendo a situação de garante, né? Não é aquele bombeiro, né? Ah, moleque, vem para mim. Se liga no que eu vou falar agora, olha aqui para mim. O fato é típico, né? Omissão de socorro. Agora, vamos ver se ela está amparada por uma excludente? Vamos ver. Salvou a vida do filho e não salvou de 3 crianças. Olha bem o que eu vou falar. É razoável salvar uma vida, né, em detrimento de 3 vidas? Não é razoável. Então, caramba, professor, você está falando que essa mãe não está cobertada por um estado de necessidade? Não está, filho. E então já cometeu crime? Calma, filho. Qual a estrutura do crime você está adotando? Eu estou adotando a tripartida. Crime é fato típico, antijurídico culpável Então falta mais um elemento. Você não pode dizer que é crime, calma. Fato típico, você já passou por essa etapa. Pelas excludentes, você já passou por essa etapa. Agora você tem que analisar a culpabilidade. No momento da ação, ela conseguia entender o caráter ilícito do fato e agir de acordo com esse entendimento? Conseguia. E ela tem imputabilidade. Primeiro elemento da culpabilidade. E, professor, acho que ela vai responder, calma, filho. No momento da ação, veja, ela tinha um potencial conhecimento da ilicitude do fato, né? Sabendo lá, comissão de socorro, né? Crime e tal. Ela tinha? Tinha, professor. Já tem um segundo elemento. Então, ela não se encontrava aí num erro de proibição. Então, ela já cometeu crime, calma, filho, culpabilidade, 3 elementos. Terceiro elemento, exigibilidade de conduta adversa. Vamos perguntar para a sociedade? Vamos. Sociedade, né? Veja, será que, né, poderia a sociedade exigir dessa mãe, porque a culpabilidade, ela recai na figura do autor do fato, e não do homem médio, entendeu? Autor do fato. A sociedade poderia exigir dessa mãe uma outra conduta? A sociedade, qual? Ela salvou a filha dela, sabe? E deixou 3 crianças acabando morrendo ali e tal. E aí, poderia exigir? Sociedade, não, pô, tá louco? Ah, então você está falando que ela se encontra numa inexigibilidade de conduta adversa, né? Ah, tá. Não é coação moral irresistível, nem obediência hierárquica, porque seria uma inexigibilidade de conduta adversa legal. Isso, legal. Não é. Então, é uma inexigibilidade de conduta adversa supralegal? É supralegal. Entenderam ou não? Então, seria a inexigibilidade de conduta adversa como uma causa supralegal da exclusão da culpabilidade. Entenderam ou não? Porque é legal, eu tenho a obediência hierárquica, e a obediência hierárquica é a ordem não manifestamente legal, né? E a coação moral irresistível. Não é isso? São as causas legais, que excluem a exigibilidade contra adversa. Mas eu tenho também, né, motivado pela inexigibilidade contra adversa, mas eu também tenho outros fatores que são motivados pela inexigibilidade contra adversa, né, que não é a coação moral e nem a desobediência e nem a obediência à ordem não manifestamente legal. Quais? Pô, um exemplo, essa mãe, por exemplo, né, a mãe que salva um filho, né, e deixa de salvar 3 crianças. Você não poderia exigir uma conduta diferente, senão essa dessa mãe, entenderam ou não? Então, veja, eu não vou ter a exigibilidade contra adversa.
por uma inexigibilidade de conduta adversa como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. A pegada é essa, filho, não corre não. Não corre não, que agora você está entendendo que essa mãe, ela não vai responder penalmente, não é porque ela praticou um fato atípico, porque ela praticou um fato típico. Não é porque ela estava cobertada por uma escudante de licitude, porque ela não estava, ela salvou uma vida em detrimento de 3 vidas. Não tem razoabilidade nisso. Ela não vai responder, por quê? Porque falta um elemento da culpabilidade. Qual, professor? A imputabilidade? Não, porque ela era imputável, ela conseguia entender o caráter do fato e agir de acordo com esse entendimento. Professor, ela não vai responder porque ela não tinha potencial conhecimento da licitude do fato? Não, porque ela não se encontrava aí com uma roupagem do erro de proibição. Professor, ela não vai responder porque a sociedade não podia exigir dela uma outra conduta senão essa. Então, inexigibilidade contra adversa como uma causa supralegal da exclusão da culpabilidade. Porque esse fato da mãe que salva o próprio filho não está na lei como uma exclusão, né, da exigibilidade contra adversa. Por isso que é uma exigibilidade contra adversa como uma causa supralegal. Deu para pegar ou tô jogando muito duro? Joga os coraçõezinhos aí, bomba. Eu acho que agora você... Cadê? Você correu, você está desmaiando. A gente está aqui na pegada. Não acabou. Beleza, tranquilo. Posso voltar aqui o exemplo? Posso voltar o exemplo? Então, pego mais leve. Pego mais leve. Pego mais leve porra nenhuma. Pego mais leve porra nenhuma. Tu tem que jogar duro, parceiro. Tu tem que jogar duro. Básico eu não dou. Corre não, vem pra cá agora. No exemplo, se liga. O Tício, então, com a faca, veja, ele subtraiu o veículo do Mévio. Se liga no que eu tô falando agora. Vamos lá, se liga. Não corre não. O Tício subtraiu o veículo do Mévio, veja, para salvar a Zuquiteia, que é a mãe dele. Então, na ação dele, eu tenho razoabilidade. Se eu tenho razoabilidade, eu tenho estado de necessidade configurado. Veja, então, que a conduta dele é típica, mas não é antijurídica. Ele está cobertado por uma excludente de licitude. E essa situação aqui é uma situação real. Entenderam ou não? Uma situação real. Bem, vamos lá. O Mévio, que foi abordado, e o Tício levando o carro dele, o Mévio sacou uma arma de fogo, filho. Sacou uma arma de fogo. O Mévio sacou uma arma de fogo e disparou. Disparou por quê? Porque o Mévio lembrou do artigo 25. E no artigo 25 diz lá, né? Quem se encontra, né, numa agressão atual e iminente, o cara pegou uma faca para levar meu patrimônio, defendo a legítima defesa aqui do meu patrimônio. Ah, lembrei do 25. Mas o Mévio não sabia que o Tício estava cobertado por uma excludente de licitude. O Mévio não sabia da realidade do contexto fático. O Mévio, ele erra no contexto fático. O Mévio, que pensa que está numa legítima defesa, veja, não sabe que aquela agressão não é injusta. Não é injusta por quê? Porque ela é justa. Por quê? Porque ela é justa. Porque ela está cobertada por um estado de necessidade. Então o Mévio, que pensava que a agressão era injusta, acabou errando no contexto fático. O Mévio está no que eu vou chamar de legítima defesa putativa. Legítima defesa putativa, decorrente de um erro de tipo. E eu digo mais, rapaz, tinha como ele saber que o Tício estava agindo acobertado por um estado de necessidade? Não tinha, filho. O cara chegou lá com a faca. Ele está agindo por uma legítima defesa putativa, decorrente de um erro no contexto fático, decorrente de um erro de tipo, não é isso? Não há que se falar em erro de proibição, calma. Legítima defesa aqui putativa, essa aqui é decorrente de erro de tipo. Ele erra no contexto fático. Erro de tipo invencível, filho. Porque não tinha como ele saber, nesse contexto fático, que o Tício estava cobertado por um estado de necessidade. Se liga no que eu vou falar. Essa legítima defesa aqui dele aqui é putativa, beleza? Decorrente de um erro de tipo invencível, exclui o dolo e a culpa. Então, na hora que ele atirou no Tício, e o Tício acabou morrendo, né? O Tício que estava amparado por uma excludente de licitude, que é o estado de necessidade, que estava querendo levar o carro para salvar a mãe. Veja, o Mévio, veja, se ele não tem dolo e nem culpa, porque o erro de tipo exclui, né? Tá aprendendo a raciocinar, filho? Tá aprendendo a raciocinar? Tá aprendendo a raciocinar? Tá aprendendo? Olha só, olha o mecanismo funcionando na sua cabeça. Né? O cara dá um exemplo desse, porra, tu não vai saber caminhar na prova, filho. Olha, presta atenção. Viu como, né, como eu tô
Entendeu? Tu tá pegando, tu tá tendo maldade agora. Não sai igual um bobão, não. Tipificando conduta, não. Igual um bobão. Se liga. Tu agora você tá começando a raciocinar juridicamente. Entendeu, viu? E se um está numa legítima, numa excludente, e essa excludente é real, o outro só pode estar numa excludente putativa, filho. Por quê? E aí eu te digo, olha, eu tenho aqui uma legítima, um estado de necessidade real, em face de uma legítima defesa que tem que ser putativa. Por quê? Porque o estado de necessidade é real. Então, primeira pergunta, há possibilidade de legítima defesa real, né? Em face de estado de necessidade real? Não. Então, veja, não é possível eu ter, então, quando eu falo um contra o outro, eu falo recíproco. Não é possível uma legítima defesa real com estado de necessidade real. Recíproco. Não é possível legítima defesa com estado de necessidade recíproco. Real. Porque um tem que ser putativo. Entendeu? Um necessariamente é putativo. Porque eu não posso ter duas excludentes reais. Recíprocas. Se batendo. Deu para entender isso? Para eu passar agora para o outro exemplo? Deu para entender? Professor, o que, filho? Vamos supor então, professor, que o Tício tivesse com a mãe dele ali no colo. Todo mundo falando, aí, olha, para o carro aí, para o carro. Para o carro, aí o cara, né? E o Meve assim olhando, para o carro, senhor, salvar aqui a pessoa. E o Meve não entende muito, acaba tirando. Está em uma legítima defesa putativa? Sim, também. Que ele acabou errando no contexto fático. Mas se ele tivesse mais ligado, ele poderia evitar esse resultado. Esse erro de tipo dele é um erro de tipo vencível. Professor, e aí? O erro de tipo vencível exclui só o dolo. Tu tá falando que o MEV vai responder? Vai. E porque é uma legítima defesa putativa com base no erro de tipo vencível, Ah, então ele vai responder por homicídio culposo. Deu para entender essa? Pegou? Homicídio culposo. Porque aí o erro de tipo foi vencível. Deu para pegar? Bomba. Bomba de coraçõezinho se você pegou, pra gente passar para outro exemplo. Se tá achando que tá muito pesado, tô vendo que tá diminuindo aqui, ó. A galera deve estar correndo, né? Só para ficar. Só fica só os monstros. Tem monstro aí do outro lado para eu passar para o segundo exemplo agora? Tem monstro aí? Se tiver monstro eu vou avançar. Só se tiver monstro. Se não tiver, né? Entendeu? É assim que eu fui aprendendo direito penal um pouquinho que eu sei. Insistindo, tentando entender essa porra aqui. Porque, porra, não é possível, irmão. Né? Sair da faculdade sem saber nada. Hoje a gente dá um pouquinho, ensina um pouquinho disso aqui. Né? Porque você começa a trabalhar, raciocinar. Entendeu? Isso. Tem monstro aí? Então vem cá, monstro. Vem cá, monstro. Monstro, presta atenção no que eu vou falar agora. O Tício, outro exemplo. O Tício. Deu para entender o recíproco? Fala assim, professor, eu entendi o recíproco. Eu só posso passar por um simultâneo quando você entende o recíproco. Se você falar que não entendeu, eu não posso seguir. Se você falar, professor, pode ir, que eu estou preparado. É Alfa Zulu aí e tal. Entendeu? Pegada firme. Eu sei que eu assisto aqui a live porque você não dá básico. Você gosta de destruir. E veja, e você não tem pena, né? Que você não esquece, não esconde conhecimento, não. Professor, essas suas aulas aí, parece aquelas aulas, sabe? Aquelas aulas desses cursos caros. E tu fica dando de graça essa porra aí. Por que você não cobra? Porque eu não precisa cobrar não, né, filho? 30 minutos aqui do meu tempo, qual o problema? Deus me dá mais. Vem cá, não corre não. Agora eu preciso que você me dê um incentivo. Você não pode correr. Porque você está crescendo, porra. Você vai correr? Corre não, fica aí. Fica aí. Olha que lindo agora que eu vou te passar. A gente viu legítima defesa em face de estado de necessidade. Recíproco. Não pode. Porque um tem que ser putativo. Estado de necessidade versus estado de necessidade e legítima defesa simultânea. Será que uma pessoa pode estar cobertada pelas duas excludentes simultaneamente? O Tício estava em pé, numa praça. Tinha um policial do lado dele. O Mévio veio para cima do Tício.
Tu acredita nisso? Mévio veio pra cima do Tício. E o Mévio sacou uma faca. O Mévio era desafeto do Tício. O Tício olhou pro policial, pegou a arma do policial e puxou. É dele a arma ou é do policial? É do policial. É patrimônio do policial ou da instituição acautelada no nome do policial. Professor, ele subtraiu coisa alheia móvel. Ih! Mas veja que ele subtraiu essa coisa alheia móvel, professor. Sacrificou esse bem por uma necessidade. É, filho. Para que ele sacou essa arma? O professor, ele sacou porque ele ia usar. Então, o fato era necessário, sim. Então, professor, cara, eu cresci agora. Cresci. Por quê? Porque, porra, olha só. Em relação policial, isso é estado de necessidade. Isso, filho. E ele pegou essa arma, professor, e atirou no Tício, no Mévio, que vinha com a faca na frente dele. Em relação ao Mévio, é legítima defesa. Professor, ele está cobertado por dois excludentes ao mesmo tempo. Professor, estou visualizando um estado de necessidade e uma legítima defesa simultânea. Professor, é possível, né? Sim. Simultânea é uma coisa, filho. Reciprocidade é outra. Chama no perceba e cuidado. Porque quando eu falo legítima defesa, estado de necessidade simultânea, vem na sua cabeça recíproco e você marca errado. Agora você cresceu. Então ele vai se encontrar em relação ao policial em estado de necessidade. Ele vai subtrair. Entendeu? E em relação ao Tício que vem na direção dele, ele vai se encontrar numa legítima defesa. Beleza? Essa pessoa só fica rindo. Ela vai ganhar um zuco e bloqueio. É, né? Até parece bonita, né? Mas vai ganhar um zuco e bloqueio. Porque, né? Não tá na pegada, né? Aqui não tem beleza, não. Ganha zuco e bloqueio. Se ligou, então? Coloca aí e fala, entendi. Então, veja, numa questão de prova, você tem que falar que o cara está cobertado por duas excludentes de ilicitude. Né? Deu para entender? Em relação ao policial, está necessidade, subtraiu. E em relação ao Tício que vinha na direção dele, está cobertado por legítima defesa. Então, ele está cobertado, veja, eu posso ter uma legítima defesa, um estado de necessidade simultâneo. Simultâneo. Não falei recíproco. Recíproco é aquela outra situação. É um em face do outro. Deu para entender essa parada aí? Entendi. Agora vem cá, não corre não. Não corre porque o seu raciocínio está aqui. Aí o policial, na hora que o Tício for pegar a arma dele, o policial reagiu. O policial reagiu. Para se defender. O cara queria levar a arma dele. Essa ação do policial é uma legítima defesa. Mas uma legítima defesa putativa. Por quê? Porque o estado de necessidade do Tício, professor, já não estou embolando. Segura, filho. Não é o estado de necessidade do Tício que sacou a arma. É um estado de necessidade real. E aquele policial, quando ele agiu, ele está numa legítima defesa putativa. Por quê? Porque o estado de necessidade do Mévio, vamos botar o Mévio, que agora nem lembro mais o nome do cara, do Mévio é um estado de necessidade real. Então esse policial, ele desconhecia esse fato, ele está numa putativa. Entenderam? Então, aprendeu como você vai jogar essa porra na prova, como você vai crescer. Entendeu não? Bacana? Você tá crescendo, filho? Não corre não que tem mais. Não corre não que tem mais. Não corre não que tem mais. Beleza? Não corre não que tem mais. Tem mais descanso, filho. Porque hoje, veja, você, né, não dá mais pra te quebrar não. Porque você já joga nos o que der nessa porra aí. Tá? Recíproco, simultâneo. Por hoje é isso. Beleza? Crescendo muito, né? Culpabilidade. Foi pesada? Foi pesada? Agora tomara que não apague a live, né? Que eu tô cansado desse ponto. Se cair na sua prova, você chama, não perceba. Sempre tem esse raciocínio, qualquer questão de prova, entendeu? Veja o que é putativo, o que é real. Simultânea é possível, recíproca não. Cuidado para não fazer confusão. E é isso aí, jogo duro, né? Valeu. 54 minutos de live. Por mais que eu tenha... As caras falam assim, cara, porra, mas tua live é muito longa. O aluno reclama. Não assista a aula do Zuc não, que é muito longa. Live muito longa. Básico, irmão. Você nunca vai ser delegado, filho.
O básico não. O básico você não serve para ser delegado não, irmão. Se não tem disposição, sai da live, que aqui o jogo é duro mesmo. É 54 minutos, 1 hora. Que eu não chegar aqui e dar exemplo só. Eu gosto de construir. Entenderam? É isso aí. O jogo foi duro, né? Roxinho trabalhou, ela está na necessidade. É só caveira. Alfa Zulu, né? Coloca aí. Esse raciocínio você vai utilizar para resolver qualquer questão de prova, né? Se liga, sempre. Olha, pode ser um putativo, né? Um real, olha lá. Pra você saber, inclusive, fundamentar na prova. Bomba de coraçõezinho para eu chegar a 10 milhões aí. Eles falam assim, a aula do Zuki não, que é muito longa. Que é caveira, filho. Distintivo tu não pega não. Com básico não. Que não. Né? É por isso que o CESP não se cria com os adelantes, meu irmão. Porque a gente dá... Sabe como é que é, né? Vê o Monteiro batendo forte na parte geral. Também bato forte também na geral. Na especial a gente vem arrebentando. Extravagante é com a gente também. Processo penal com a gente. Aulão adelante destrói. Dentro da humildade, numa didática fazendo com que você entenda, dando exemplos, né? Que é mais fácil para você entender. Não adianta eu ficar usando tecnismo aqui que você não entende. Então, quando eu dou exemplo, eu vou construindo, você vai acompanhando os casos. E aí você vai crescendo no seu aprendizado. Né? Essa do simultaneidade você nunca tinha pensado, né? É isso aí. É isso aí. Apenas um colaborador, né? Beleza? É isso aí. Na humildade a gente vai passando, né? Às vezes as pessoas perguntam, porra, professor estrela. Comigo nem falam isso, que não tem como, né? Eu sou povão. Agora não brinca não, irmão. Não brinca não, que eu coloco meus alunos lá dentro com o distintivo na mão, porque a gente joga duro. Foi assim que eu aprendi, né? Jogar duro. Fiz faculdade particular, sai da faculdade sem saber nada. Hoje você me vê aqui falando de culpabilidade, né? Falando dos elementos da culpabilidade, construindo, falando num conceito tripartido lá da estrutura do crime. Mas quando eu saí da faculdade, eu nem sabia que porra era essa. Calma, fica tranquilo, porque eu sou como você, entendeu? Fica tranquilo, né? Não sabia nada não, saí da faculdade, sabia só que era legítima defesa. Agora é o seguinte, determinação, irmão, e estudar pesado, nada de ficar de básico, né? Tu não quer ser delegado? Então é isso. Então são 10 anos, né? Com esse distintivo de delegado de polícia, jogando duro, tem que falar baixo, já tá tarde. Vocês não são mole. Vou embora. Beleza? Então, aprendo mais cada dia. Beleza, né? Jogou duro pra caramba. A gente veio aqui, né? Se empolga. Tem hora que eu me empolgo, né, irmão? Tem hora que quando eu sinto que os alunos não estão entendendo a parada, que eu falo, porra, não adianta armar que aqui não. Aí você vai se empolgando, né? Por isso que aí, porra, sabe? Aí tem que soltar um palavrão que é pra você se ligar. Se liga, irmão. Se liga. Tal. Tu vai, né? Tá anotando. Caramba, essa boa. Então, eu tô entendendo essa parada. Tá, pá. Então, potencial, conhecimento da licitude do fato, erro de proibição. Os elementos, a culpabilidade. Caramba, agora sim. Valeu, pessoal. Bomba de coraçãozinho aí. Valeu, a gente se vê aí. Beleza? Não deixa essa live agora sumir aí. Cansei, né? Essa foi cansada. Sou adelante focado, jogando como? Sempre. Muito duro. Tchau, tchau.